meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje falaremos sobre o que é realmente o homem. Será que o homem é um ser material, uma criação física? Ou é mais do que isso? Na realidade, o homem é um espírito. Um espírito que precisa experimentar a vida física. E é nesse viver que ele é um homem. Não pode o homem, esse ser espiritual, ir além do que já faz hoje em tecnologia, em inteligência e em moral? Sabemos que pode. Mas a questão é que nós vamos ajustando os nossos valores àquilo que nos predomina em termos de atração. E, consequentemente, demoramos para descobrir o que realmente somos, um espírito. Muitas vezes nós nos questionamos por que o homem, nós, reconhecendo que existe um Criador e que Ele nos espera que nós voltaremos para este Criador, por que é que nós não escolhemos um caminho de fraternidade? Por que é que nós não desenvolvemos a benevolência em nós mesmos? Por que que a caridade social que nós praticamos, ela precisa ser exposta, ela precisa estar à vista de todos, ao invés de ser um recolhimento íntimo? Porque nós, homens, que sabemos da existência do Criador e que voltaremos para o mesmo, não sabemos que, como ser espiritual e imortal, e que temos a eternidade para o nosso crescimento, por que é que não sabemos nos conhecer? Porque temos vagarosidade, morosidade em nos conhecermos. Qual meio mais eficaz de nós nos melhorarmos como homens? Conhece-te a ti mesmo. Já dizia um sábio divulgador da doutrina espírita. Esse ser microcósmico que vive no mundo físico, que carrega em si todas as leis que regem o universo, conhecendo-se, conhecerá as leis do universo e por elas se pautará. Já esclareceu esse mesmo divulgador da doutrina espírita. Mas quem é que se conhece? Essa é uma pergunta generalizada, mas que nós podemos instituir em nós e passarmos a nos pautarmos pelas leis universais. E podemos começar pela base, que é o próprio ser, cada um de nós. Depois disso, de nós nos pautarmos pelas leis universais, é só viver e viver eternamente. Se as leis que regem o universo estão em nós e nós estamos no universo, não há como separar. Como nós não podemos viver como seres à parte da natureza e, além disso, nós temos ascendência sobre todas as outras coisas, consequentemente, somos o microcosmo que vive no macrocosmo. E um não vive sem o outro. E é com essa integração que compreenderemos o que precisamos fazer para vivermos em plenitude, como nos diz Joana de Ângeles. Ninguém vive só, e ninguém é uma ilha de conhecimento somente para si. Lembram do mito de Narciso? O mito do egoísmo estático de Narciso?
Essa é a primeira barreira que nós precisamos vencer. Quem admira apenas a si mesmo não consegue enxergar a beleza do universo. Como Narciso, que não conseguia tirar os olhos do lago, sem perceber que o mundo refletido naquelas águas estava ao seu lado. Narciso via a beleza, mas não podia vivê-la, pois Narciso escolheu o reflexo da vida em vez da própria vida. O homem na Terra ainda vive o reflexo da vida. Escolhe o espelho das ilusões e das criações egoísticas, criando um Éden perdido, criando um paraíso falso, consequentemente, arrastando atrás de si um universo de dor. O homem não compreende que, por ser um com as leis, cocria o próprio universo paralelo, o reflexo negativo da realidade existencial, e não vive a verdadeira realidade. Palavras são banais quando tentamos explicar a dor que nós criamos para nós mesmos. E além do mais, a dor que criamos para os outros, através da conquista, através da escravização, na ilusão de uma supremacia que chamamos vulgarmente de poder. A doutrina espírita trouxe uma prática de socorro ao mundo espiritual, ou erraticidade. Nesse mundo dos errantes, a prática espírita realiza pequenas colheitas de socorrer e colher os frutos de seres, irmãos nossos, incapazes de soerguerem-se por si. É uma prática que sim socorre, alivia e encaminha centenas ao recomeço da própria jornada evolutiva. Mas essa mesma prática, aos poucos, foi ganhando contornos de superstições e magias criadas pelo conforto egoístico do poder. Aquele que conquista e escraviza. No momento em que os homens passaram a acreditar que a espiritualidade não sobrevive sem a assistência física dos encarnados, o trabalho da espiritualidade aumentou. Porque a erraticidade, esse mundo espiritual, ganhou contornos inexistentes, que não existiam antes, mas que pela cocriação ideoplasmática criadas pelos encarnados, passaram a ter que trabalhar com várias realidades cósmicas da imaginação fértil do homem físico. O homem encarnado, ele tem o corpo físico com todas as impressões e emoções da matéria densa. É uma realidade física que ele tem que experimentar através da luta para adiantar o seu próprio progresso. Isso é um recurso infinito de Deus, que nos ampara, mesmo nas quedas fenomenais que nós causamos a nós mesmos. Para vivenciar essa realidade física, o homem, o espírito, precisa ajustar em si o seu envoltório fluídico, semimaterial, o perispírito, que vai trazer as diretrizes e mostrá-las ao cérebro físico, o que deve ser feito. A luta existente entre esses dois cosmos é muito intensa. E
existe um revezamento no controle e direção do ser que está no processo evolutivo. O espírito, alma enquanto encarnado. Dá-nos a impressão que quem comanda esse barco é o corpo físico. Mas não é assim. O espírito é evolução, porque ele foi criado simples e ignorante para evoluir com o seu Criador, que chamamos Deus, que é a própria evolução no universo, a causa primária de todas as coisas. Em resumo, a vida é evolutiva ou abundante, como explicou Jesus, no momento de ciência neutra, mas com o mesmo significado. O espírito precisa experimentar para ter o livre arbítrio, ou seja, poder escolher. Deus é liberdade. Por que ele criaria escravos? O livre arbítrio dá a liberdade perpétua de Deus. O espírito precisa tomar forma e, para isso, cria o perispírito. Sua roupagem de aprendizado, a armadura do guerreiro. Essa compreensão da armadura é tão intensa que desde o princípio da experimentação até hoje o homem sente-se como um guerreiro. E precisa criar também uma segunda roupa. Esta roupa, totalmente material, ela é inerente, ela está adequada ao local em que ele vai experimentar os novos aprendizados, o corpo físico. Se nós olharmos as nossas bibliotecas históricas, nós vamos ver como eram pesadas as armaduras dos primeiros soldados. É a mesma coisa para o espírito encarnado, a alma, que carrega duas armaduras, uma bem densa, que lhe pesa, impedindo de ter a consciência plena de si, e a armadura do seu envoltório, o perispírito, sua roupagem de experimentação como espírito, também vai sofrer as imposições desta matéria densa que lhe faz homem. Assim, mesmo que nos pareça que a matéria comanda a vida, não é a realidade, é apenas o reflexo do espelho. Devido ao instinto e aos prazeres que o instinto nos traz como homens encarnados, nós vamos vagando morosamente, lentamente, pelo aprendizado como escolha de vida. Nós podemos ser o pássaro livre que alça voo nos espaços do universo, mas nós escolhemos ser o lagarto que rasteja na terra. E vemos somente terra, e sonhamos em voar, como aquela lenda da tartaruga que queria conhecer os céus, e pedia para os outros voarem para si. A questão é que, por muito querermos, nós vamos lutando pelo domínio de todos os espaços, subjugando quem podemos subjugar, ou ganhando aliados que têm o mesmo interesse, e vamos construindo essas realidades distorcidas em guerras acirradas, mantendo a lenda da tartaruga que quer que outros voem para si. E um dia, esses espíritos descobriram que com a ajuda de almas ou homens, eles podiam dominar a terra. Nesse momento, Jesus fez-se carne para abrir os olhos dos homens, mostrar a eles que esta forma de governar não faz parte da lei do universo e não persistirá. O reino do céu se construirá. Isso é uma lei.
E a espiritualidade trabalha para que esse reino se faça. A espiritualidade trabalha, auxilia e cria sem a participação do homem. Até Moisés explicou isso. Porque esta espiritualidade que nós chamamos angelicais não está mais sujeita ao erro e nem às forças da matéria. É necessário entendermos e colocarmos em nossa consciência, no nosso dia a dia, que o auxílio do homem nas casas espíritas, ou o homem que conhece a doutrina espírita, é feita para o auxílio de si próprio, não da espiritualidade. Ao ver, ao registrar a dor daquele socorrido, pode ajustar ou reajustar o próprio caminho, auxiliando e conhecendo-se. A espiritualidade traz exemplos de acordo com o grupo de trabalhadores, mas muitas vezes eles notam que o aprendizado é muito pouco, porque a mente daqueles trabalhadores está voltada para o lago estático de Narciso. Ouve, mas não sente. Vê, mas não enxerga. Trabalha, mas não exemplifica. Conhece, mas não sabe. Não é fácil. Não é fácil. E a espiritualidade espera pela boa vontade dos encarnados, pacientemente, como outrora esperaram também por eles. Não existe trabalho perdido. Apenas trabalho que deve ser feito e refeito infinitamente até a perfeição de cada um. Qual é o meio prático e eficaz que tem o homem de melhorar-se? Conhece-te a ti mesmo. Muita paz, queridos amigos, queridos irmãos. Essas nossas considerações são totalmente baseadas numa psicografia do nosso irmão Clélio, através da nossa médium Sônia Divine. Achei conveniente e necessário que essas informações sejam trazidas para nós, trabalhadores, que nos dedicamos ao aprendizado e ao intercâmbio com o plano espiritual. Espero que ela esteja compreensível e estamos abertos a perguntas e qualquer outro tipo de esclarecimento que esteja ao nosso alcance. Não somos donos da verdade e não nos arvoramos a isso. Ao contrário, estamos em experiência. E em experiência implica que possamos receber as respostas, os retornos daqueles irmãos que podem trazer questões por deveras interessantes. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.